E eu creio que Deus nessa tarde, Ele tem uma palavra, aleluia. Você que está no carro, você que está aí no seu trabalho, na sua casa, eu creio que Deus tem uma palavra de vida, uma palavra de vitória para você. Sem perca de tempo, eu vou estar passando para o servo do Senhor, o cooperador Kaique. Nessa tarde vai estar saudando os ouvintes aí e entrando com a mensagem da tarde. Amém, cooperador Kaique? Está com o Senhor, dê lugar na terra, meu amado. Amém? Fica à vontade. Meus irmãos, saudações de paz a todos que estão me escutando, a todos os ouvintes. Você que está aí escutando a minha voz, eu quero que vocês que podem conseguir aí, tiver a Bíblia no aplicativo, tiver a Bíblia no celular ou tiver uma Bíblia por perto, que abra ela no livro de Isaías, capítulo de número 43 e o seu versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, quero magnificar a Deus pela vida do pastor Edinaldo Pentecoste, que Deus possa te abençoar, também a vida do meu pastor Elias, meu pai na fé, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. A vida do pequenininho Vitor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Breno, é glória. Amém. Isaías 43, o seu versículo de número 1. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Agora, falamos acerca de um texto muito bem conhecido, onde o profeta Isaías, ele vai se levantar. Sabemos que o profeta Isaías é um profeta que é muito conhecido por conta de ele trazer umas revelações, umas profecias acerca do Messias. O livro de Isaías, ele é conhecido por ser um livro que trazia muita ênfase para o ministério de Jesus. Você vai ver que Isaías, ele profetizou muito, muito mesmo a vinda do Messias ou a vinda do Jesus. Você vai ver que Isaías, ele profetiza dizendo que Jesus, ele foi à cruz e ele levou nossos pecados contigo. Então, na hora que ele morre, ele pagou os nossos pecados. Isaías escreve dizendo que ele foi ao matadouro como uma ovelha muda. Mas também Isaías escreve dizendo que ele voltará, bramando como um leão. Então, quando Isaías, ele está fazendo essa profecia, passando essa profecia, ele estava dizendo que Jesus morreu, mas há de voltar. E isso não é só uma promessa de Isaías, também é uma promessa de Jesus e promessa de diversos profetas. Vocês vão ver que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 9, se não me falha a memória, a Bíblia diz que enquanto Jesus está subindo, aí tem uns varões galileus que estão com os olhos fitos no céu, estão olhando para o céu. E no momento que eles estão olhando para o céu, a Bíblia vai dizer que eles agora estão olhando para o céu e aparece 2 varões de branco. E esses 2 varões de branco olham para eles e falam: ei, varão galileus, por que estão com os olhos fitos no céu? Esse mesmo Jesus que vai, ele há de voltar. Só que o mais interessante é que eles falam isso, é uma profecia também. Porque Jesus morreu e há de voltar para buscar a noiva. Em nome de Jesus. Aí quando falamos de Isaías, temos que falar acerca do chamado dele. Você vai ver no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. A Bíblia vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia está dizendo que Isaías está tendo uma visão do céu. Só que se você buscar acerca da linhagem de Isaías, o tio de Isaías era rei Uzias. E certamente quando um tio morre, o sobrinho está de luto. Então Isaías certamente estava de luto porque o seu tio acabou de morrer. Só que o mais interessante é que Isaías, ele vê que o tio dele morreu e está de luto, e ele sobe para o templo. E no momento que ele sobe para o templo, ele vai ter uma visão. O momento mais difícil da vida de Isaías foi aquele momento, foi ter o seu tio morto, foi ter o rei Uzias morto, foi poder ver Uzias morto.
Só que agora ele sobe para o templo e ele vai ter uma visão no momento mais difícil da vida dele. E o mais interessante é que também quando Moisés ele está de caminho ao Monte Horebe, está num momento difícil da vida dele. Ele acaba de ser expulso do Egito e agora ele está indo de caminho ao Monte Horebe. No livro de Isaías, livro de Êxodo, capítulo número 3, ele está de caminho ao Monte Horebe. E agora ele vai estar bem no meio do deserto e Deus vai dar uma visão para ele. Sabemos que o deserto é um lugar que não se planta porque é uma terra estéril. É um lugar difícil de ver algo crescer. O deserto é um lugar difícil. Quando falamos de deserto para alguma pessoa, a pessoa já sabe que vem prova, vem luta. Só que quando Moisés está bem no meio do deserto, bem no momento mais difícil, Deus vai dar uma visão para ele. A Bíblia diz que Moisés ele vai ter uma visão, e a visão que Moisés vai ter é de uma sarça que ardia. Só que o mais interessante é que Moisés está bem no meio do deserto e vai ter uma visão. Quando também Ezequiel está no meio do vale de ossos secos, a Bíblia vai dizer que ele está no meio do vale, mas ele vai ter uma visão de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, está quase morrendo, mas também vai ter uma visão de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versículo de número 54, que ele vai estar sendo apedrejado pelo povo porque a palavra que ele pregava era muito dura. E o povo já não estava querendo mais ouvir a palavra dele. E começa a apedrejar Estevão. E no momento que Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele está quase morrendo. Só que agora ele vai ter uma visão do céu. O mais interessante é que em todos os homens de Deus que eu citei aqui, eles estavam num momento difícil, mas estavam tendo uma visão de Deus. Sabe o que eu aprendi com isso? Não importa o momento da sua vida, não importa o que você esteja passando, não importa se está igual Isaías de luto, não importa se está igual Ezequiel no meio do vale, não importa se está igual Moisés bem no meio do deserto, não importa se estão te apedrejando, mas você vai ter visão de Deus. E eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Não importa quem te apedrejou, não importa se te julgam porque você está passando pela luta, pela prova, mas eu quero te dizer que é no momento mais difícil, é na dor, é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Apóstolo Paulo escreve dizendo que quando nós estamos no momento difícil, é no momento que Deus está nos moldando e Ele aperfeiçoa em nossas vidas espirituais. Então o recado de Deus que eu tenho para a tua vida é: não importa se você está de luto, não importa se está no deserto, não importa se está no vale, não importa se estão te humilhando, mas Deus vai te dar visão. Aleluia, Deus. Aí vejamos que Isaías ele tem essa visão e no capítulo número 43, ele vai profetizar ao povo de Israel. Ele vai dizer assim ao povo de Israel: você sabe de onde que Deus te tirou. E aí para sabermos isso tem que irmos mais além. A Bíblia fala no livro do Êxodo que Moisés foi o escolhido para ser o libertador de Israel. E agora Moisés ele se levanta e Deus vai olhar para Moisés e fala: Moisés, você é o escolhido para ser o libertador de Israel. Só que Moisés olha para Deus e fala: Deus, eu tenho um porém. Eu tenho um porém porque eu sou pesado de línguas. Só que Deus olha para ele e acha uma solução para esse problema. Só que o mais interessante é que aí acontece tudo o que tem que de acontecer. Aí Deus vai dar poderes para mim, que poderes para ele, dizendo assim: Moisés, o que tem em tuas mãos? Aleluia, Jesus. E Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, eu tenho um cajado. Aí Deus olha para ele e fala: Moisés, solta o cajado em terra. E no momento que Moisés solta o cajado em terra, o cajado vira uma serpente. E aí Deus fala para ele: pega a serpente pelo rabo. E no momento que ele pega a serpente pelo rabo, a serpente volta a se transformar em um cajado. E aí ele fala assim: mas Deus, os magos que tem no Egito também sabem fazer isso. Só que o mais interessante é que a Bíblia diz que quando ele fala isso para Deus, Deus fala: peraí, eu faço o impossível. Se eles conseguem fazer isso, eu vou te dar um outro sinal. Aí a Bíblia fala que Deus olha para ele e fala assim: ei, coloca a mão no seu peito. E no momento que Moisés colocou a mão no peito, e Deus falou: agora tira. A mão de Moisés estava branca como a neve, tinha pegado lepra branca. E aí Deus
vai falar agora, coloca a mão no peito de novo. E no momento que Moisés coloca a mão no peito, ele tira e a mão de Moisés volta a estar curada. E o mais interessante é que Moisés está no meio do deserto e Deus vai operar milagre na vida de Moisés. Glória. Moisés, ele pede um sinal para Deus. Deus fala, peraí que eu vou te dar 2 sinais. Aleluia. Sabe o que eu aprendi com isso? Talvez nós estamos olhando para o céu e estamos dizendo, Deus, eu quero um milagre. Deus, eu quero um milagre. Só que Deus tem para sua vida é bem maior do que aquilo que você pensa. É bem maior do que aquilo que você projeta. Então Deus está dizendo, os seus projetos são pequenos demais para aquilo que eu tenho para sua vida. Aleluia. E esse recado que eu tenho de Deus para tua vida talvez você está projetando algo para o seu futuro. Só que quem projeta para sua vida e quem anuncia aquilo que ele tem para tua vida é Deus. Então o que eu tenho de Deus para tua vida não importa se esteja igual Moisés. Talvez você está pedindo para Deus um milagre. Deus não tem só um milagre, Deus tem um maná do céu para tua vida. A Bíblia diz que Moisés chega até Faraó e ele mostra e faz os sinais, só que Faraó não é convencido. A Bíblia diz que Faraó olha para Moisés e fala, e aí Moisés, não tem mais nada? Eu não vou liberar o povo de Israel. Aí Moisés, ele profetiza que Deus mandou ele profetizar e Deus manda as 10 pragas, sabemos o que fala. E no momento que manda a 10ª praga, que é a praga do primogênito, aí Deus amolece o coração de Faraó e Faraó solta o povo de Israel. E no momento que Faraó solta o povo de Israel, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, não vai ser tão fácil. Porque o povo saiu do Egito, só que o Egito ainda estão neles. E eu preciso mostrar que eu sou com eles. Eu preciso mostrar que eu sou aquele que opera o milagre. A Bíblia diz então que Deus agora vai colocar eles numa situação. Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, fala para o meu povo voltar e acampar na terra de Pi-Hairote, perto da terra de Baal-Zefon. Só que o mais interessante é que Deus fala para isso para Moisés e fala assim, Moisés, você vai acampar aí e eu vou endurecer o coração de Faraó. Então foi da parte de Deus que Faraó soltasse os guardas para prender Israel de novo. Só que o mais interessante é que Deus fala para Moisés dizendo assim, Moisés, o povo acampará na terra de Pi-Hairote. Pi-Hairote, traduzido no hebraico, significa o beco sem saída. Então Deus fala para Moisés assim, você vai acampar em um lugar. Só que esse lugar é um lugar que não tem saída, não tem como sair. Aleluia, só que o mais interessante é que eles estão num lugar que não tem como sair. E Deus agora vai achar uma saída para eles. Então eles estão na terra de Pi-Hairote, estão num lugar que não tem saída. E os guardas de Israel os guardas do Egito estão cercando eles. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, não fala para o povo clamar. Só coloca o cajado no mar. E no momento que Moisés coloca o cajado no mar, o mar se abriu e o povo está passando em terra seca. Só que o mais interessante é que Deus acha uma saída aonde não tem saída. Sabe o que eu aprendi com isso? Não importa o momento da tua vida, não importa se você não consegue ver uma saída para a sua situação. Só que eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Não importa se está na terra de Pi-Hairote, não importa se está no beco sem saída, não importa se você está no momento mais difícil da tua vida, Deus ainda tem planejamento. Aleluia. Deus ainda tem Deus ainda tem uma porta de saída para a tua vida. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por um momento mais difícil da tua vida e não está conseguindo ver a saída de Deus, não está conseguindo ver a porta de escape. Só que eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Você pode até estar na terra de Pi-Hairote, só que quem acha a porta de escape é Deus. Glória. Aleluia. O povo se encontra sem saída. O povo se encontra em um momento difícil. Aleluia. Talvez o povo estava olhando para o céu e dizendo, peraí, era mais fácil eu estar no Egito e não perecer na mão de Faraó aqui. Era mais fácil eu nem ter saído de Egito e cair na lábia de Moisés. Aleluia. Só que o povo agora começa a duvidar de Moisés antes de ver o milagre. O povo olha para Moisés e fala, Moisés, e agora vamos morrer na mão do povo do Egito? Vamos morrer na mão dos guardas do Egito? E aí o que você vai fazer? Aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, você não precisa nem orar para mim. Só coloca o cajado. E no momento que Moisés colocou o cajado na água e estendeu a sua mão, talvez Moisés ele estendeu uma mão e profetizou. E aí na hora que ele profetizou, o mar vermelho se abriu.
Sabe o que eu aprendi com isso? Moisés só precisou profetizar para ver o milagre. Talvez você está num momento difícil, está no meio do vale e só está precisando profetizar para ver o milagre. Aleluia. Foi igual eu citei aqui, quando Ezequiel está no meio do vale, no teu capítulo número 37, a Bíblia vai dizer que ele está no meio do vale e está tendo uma visão de Deus. E Deus pega ele e dá uma voltinha com ele no meio do vale. Ele vai descrever essa visão que ele está tendo. Ele vai dizer assim: o vale, os ossos muito numerosos, estão secos. Quando ele fala sequíssimos, ele está dizendo assim, está já sem esperança. Só que agora Deus vai falar para ele: profetiza. Porque enquanto você vai profetizando, eu vou operando e vou trabalhando. Então, o que Deus tem para sua vida hoje é profetiza. Aleluia. Não importa o vale, não importa o momento, não importa a situação, profetiza. Meu Deus, aleluia. Porque talvez você está olhando para o céu e está falando assim: Deus, eu já não vou conseguir mais. Deus, eu já não sei se eu vou conseguir profetizar. Só que Deus tem um recado aqui para sua vida nessa tarde. Não importa a sua situação, continue olhando para o céu e não pare de profetizar. Porque enquanto você profetiza, Deus visita a sua casa, visita a sua família. E aquela situação difícil que você está passando, não é impossível para Deus te tirar dela. Livro de Lucas, capítulo número 1, versículo de número 37, a Bíblia vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Talvez você que está me escutando nessa tarde, está olhando para o céu e dizendo: Deus, meu marido não sai da porta do bar, meu filho não sai da boca de fumo. Só que eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Não importa a sua situação, porque Deus é aquele que opera o milagre. Basta você profetizar. Basta você se empenhar em dizer: Deus, eu preciso do milagre. Basta você abrir essa boca e profetizar, porque você vai conseguir ver o milagre. Então não duvide das mãos onipotentes de Deus, porque Ele é aquele que faz o milagre em tua vida. Essa é a palavra de Deus que eu tenho nessa tarde para você. Você que foi tocado, você que sentiu a presença de Deus, esse é o recado que eu tenho para você. Aleluia. Não pare de profetizar. Não pare de olhar para o céu e dizer que Deus é aquele que te fortalece. Aleluia. Esse é o recado de Deus que eu tenho para a tua vida. Assim agradeço minha participação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Glórias, aleluia, de canto lá. Aleluia. Palavra forte, impactante da parte de Deus para a sua vida, que tem um tema, Isaías 43, que diz: só Deus resgata Israel. E o mesmo Deus que usou, aleluia, o profeta Isaías para profetizar esta palavra, o mesmo Deus que usou Moisés para tirar o povo de Israel, aleluia, da terra do Egito, é o mesmo Deus que fala para você nessa tarde. Pedir para a nossa irmã Sara colocar aquele louvor. Volte a sonhar, irmã Sara. Irmã Sara, volte a sonhar, amém? E, aleluia, recebe aí, povo de Deus. Nosso irmão profeta, pastor Eli, vai estar levantando agora a oração, um clamor pela vida das irmãs Inês, que ligou aqui nessa tarde, e os demais ouvintes. Só Deus resgata Israel, foi a palavra de Deus nessa tarde. E ele resgata. Ele é o mesmo ontem, meu irmão, minha irmã. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. E nessa tarde ele te fala que ele resgata nessa tarde, aleluia. Vamos estender nossa mão, pastor Kaique, aleluia, irmão Breno, aleluia. Vamos estender nossa mão como profeta de Deus. Aleluia, vamos orar ao Senhor nessa tarde. Você que não entregou a tua vida nas mãos do Senhor, entregue agora. Você que quer aceitar Jesus, entregue a tua vida a Ele nessa tarde agora, para que Deus venha realizar na tua vida e entrar com esse plano de salvação dentro da tua casa. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amantíssimo Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito da verdade. Ah, meu Deus e meu Pai querido, eu coloco sobre meu Pai querido, Senhor, a tua presença, a cada ouvinte, ó Pai, que a tua palavra, Jesus, penetre, ó Pai querido, Senhor, sobre cada coração. Ah, Jesus querido, Senhor, que o Senhor venha ser o Deus de providência, que o Senhor venha ser um Deus que realiza, Pai
Pai querido, milagre, que o Senhor repashe, que emenécia. Pai querido, vem entrar, meu Pai querido, com restauração nesta vida, com restauração nessa família, com a salvação, meu Pai querido, Senhor, dentro desta casa, Jesus. Eu apresento, meu Pai querido, Senhor, a irmã Inês, ó Pai querido, Senhor, a sua família, a Jesus, a cada ouvinte, ó Pai querido, Senhor, que acompanha esta programação. Seja abençoado, abençoado seja a tua casa, abençoado seja o teu celeiro, abençoado seja as tuas finanças, abençoado seja a tua família, porque Jesus tem coisa boa para a tua vida, porque com Jesus nós podemos vencer em todos os momentos. Ele está presente conosco, no nome de Jesus. Creia no poder da oração. Se assim crer, verás a glória de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Volte a sonhar. Decantora. Aleluia, glória a Deus. Esse foi mais um programa Tarde da Vitória, a direção do seu amigo irmão evangelista Edinaldo Pentecoste. Nessa tarde, meu amigo cooperador Kaique, palavra forte, aleluia, da parte de Deus, meu irmão. Que Deus, o Senhor, continue te abençoando, te usando poderosamente nessa terra, que Deus possa continuar abençoando você e toda a família, aleluia, e toda a casa a qual o Senhor congrega. Meu irmão pastor Elias, mais uma vez, sem palavras, que Deus possa continuar te abençoando. Obrigado pelo carinho, tá bom, profeta? Irmão Breno, irmã Sara, irmão Almilson, toda a equipe da Rádio Fonte Vida, tem sido um canal de bênção para abençoar a vida dos ouvintes. Volte a sonhar, meu irmão, volte a sonhar, meu irmão. Que Deus possa continuar abençoando a vida, aleluia, de todos. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe, programa Tarde da Vitória, prometendo aí voltar na próxima semana, na próxima segunda-feira, assim se papai do céu, se até lá Jesus não tiver voltado, né, pastor Elias? Se até lá ele não tiver voltado ainda, nós voltamos aí para estar falando da palavra, do amor de Deus, pela sua vida, pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar. Deus abençoe, irmã Sara, Deus abençoe todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.